Final de semana agitado para a Red Bull nos Países Baixos, né? Porque depois da renovação, ou melhor, eu chamo de renovação porque de fato é, mas é extensão de contrato. Depois da extensão contratual que o Max Verstappen teve com a Red Bull, a gente teve o anúncio que o Isaac Hadjar está fora do GP lá em Zandvoort, com o Liam Lawson como substituto dele, e aí, como efeito cascata, o Yuki Tsunoda volta para assumir a vaga do Lawson na Racing Bulls. Caminho mais do que natural, se a gente parar para pensar, porque é a escala sucessória, a ordem sucessória dentro da Red Bull, levando em consideração que o Lawson, em tese, é o primeiro piloto da equipe lá na Racing Bulls. Muitos defendem a colocação do Lindblad, que está fazendo também uma boa temporada, porque a Racing Bulls está fazendo uma boa temporada na Fórmula 1. Isso é fato, 2026 está um belo ano para a equipe, eles estão ali disputando a posição de quinta força, talvez com a Audi hoje. Vamos ver como é que a Audi vai voltar nesse segundo semestre. E aí tem alguns detalhes dessa história que são muito pitorescos, que eu gostaria de comentar com vocês em um vídeo que não deve durar mais do que 10 minutos, porque caramba, eu deixei de publicar um vídeo sobre a Fórmula Indy, eu vou publicar no sábado, sobre o horroroso GP de Markham lá nos Estados Unidos, não pela prova, mas pelas condições da pista, e por a gente fazer um paralelo com o Brasil e ver que o Brasil não está tão mal em organização de corrida. Mas olha só que coisa. De acordo com o The Telegraph e BBC, o nosso amigo Hadjar está fora do GP dos Países Baixos porque ele teve uma contusão no punho por conta de treino de boxe em uma academia. A gente sabe que o Hadjar é meio esquentadinho. Pelo comportamento que ele teve durante a disputa com Gabriel Bortoleto na Fórmula 2, a gente sabe como o Hadjar é esquentadinho. Então, menos mal, veja bem, menos mal se o Hadjar teve essa contusão tentando desestressar. É melhor você dar soco num saco de areia do que dar soco em alguém. Menos mal. E sim, eu acredito cegamente que o próximo contrato do Hadjar, a renovação de contrato dele com a Red Bull, vai ter cláusulas mais rígidas sobre aquilo que ele pode ou não pode fazer fora das pistas. Porque parece que alguém no RH da Red Bull, e eu vou pegar aqui o brinquedinho para ter alguma coisa para mexer enquanto eu estou gravando o vídeo, parece que alguém na Red Bull, no RH, se esqueceu de dar uma monitorada naquilo que o piloto faz fora das pistas. Porque ter essa contusão no período de férias é algo, no mínimo, pitoresco, né? Aí você me pergunta, por que foi o Liam Lawson e não o Arvid Lindblad? Porque o Liam Lawson está na nona posição do campeonato atual com 43 pontos. Esse é o principal contexto. E o Lawson já tem uma experiência maior na Fórmula 1 que o próprio Lindblad, que o próprio Tsolov. Tinha gente especulando colocar o Tsolov para correr, ele que está indo muito bem na Fórmula 2, colocar ele para correr já no GP dos Países Baixos, o que é meio que uma temeridade, e ao mesmo tempo, se isso não está acontecendo agora, da mesma forma como aconteceu com o Oliver Berman alguns anos atrás, porque talvez a galera está com um pouco mais de precaução com o piloto da Fórmula 2. E também não tem necessidade, né? Se a gente parar para pensar, tá sobrando piloto na Red Bull. Olha só que coisa. Não tem vaga para o Yuki Tsunoda na Fórmula 1. Ele só volta em caso de contusão de algum piloto das equipes principais. Então, eu vejo a Red Bull e a sua academia de pilotos, ou a grande exceção aqui é o próprio Tsunoda, que ele tem contrato, mas com a Honda, que tinha uma parceria técnica com a Red Bull. Agora a Red Bull tem esse acordo com a Ford para ter o Red Bull Powertrains. Então, a Red Bull está sofrendo do mesmo problema que a Ferrari tem com os seus pilotos de academia. E aí, no caso da Ferrari, de forma específica, o grande problema responde pelo nome Rafael Câmara. Tá? Eles não sabem onde vão colocar o Rafael Câmara, mas é fato
que está cada vez mais próximo dele ter o momento dele de ter uma vaga no grid. E quando eu vejo todas essas movimentações, quando eu vejo tudo isso que está acontecendo com essas equipes que sobram pilotos para poucas vagas no grid, a gente vê como, ao mesmo tempo, a decisão do Felipe Drugovich em aceitar a Aston Martin para ser piloto de testes da Aston Martin era uma decisão ruim e, ao mesmo tempo, era o que sobrou para ele. Eu, diante do que eu vejo ele fazendo em outras categorias, diante do que eu vi ele fazendo na Fórmula E esse ano, eu ainda levanto sérias dúvidas se o Drugovich realmente tem esse talento todo para estar na Fórmula 1. De verdade. E olha como são as coisas. A gente vê todo esse escalonar acontecendo na Red Bull, todo esse cenário acontecendo na Ferrari, e ninguém fala no nome do Drugovich na Fórmula 1 até agora. Até porque na Aston Martin mesmo, gente, quais são as chances, né? Para mim, só se o Lance Stroll desistir, porque o Alonso não vai largar o osso. Dito tudo isso, eu vejo a volta do Tsunoda como algo interessante para ele, não necessariamente para voltar para a Fórmula 1. E eu não estou dizendo aqui que as vagas não existem, porque a gente teve a renovação com o Alexander Albon. O Albon renovou de forma até surpreendente para alguns, apesar de eu entender que o Albon é o piloto perfeito para Williams. Ele e o Carlos Sainz, se bem que eu entendo que o Carlos Sainz também merece coisa melhor, e o Sainz está tentando ver se cava uma vaga na Cadillac, apesar de que eu acho que isso não vai acontecer tão cedo, só se derem área para o Valtteri Bottas. Mas é interessante para o Tsunoda, não só na hipotética tentativa de uma vaga na Fórmula 1, mas também olhando para o que seria o futuro imediato dele, que é a Fórmula Indy. Eu acredito sim que o Tsunoda vai para a Fórmula Indy, pela falta de espaço na Fórmula 1. Acredito também que, seja qual equipe, seja se a Audi, de repente, não quiser mais o Hülkenberg, porque pelo visto eles estão abraçados com o Bortoleto de longo prazo, seja a Cadillac, se mandar o Bottas embora ou se o Pérez buscar outra freguesia. E sim, pelas minhas contas, existem ainda pelo menos umas 15 vagas na Fórmula 1 que não contam com contrato renovado ou contrato confirmado. Pelo menos 15, levando em consideração essa transição 2026-2027. Então, dentro desse contexto todo, eu acredito que alguns pilotos da Fórmula 2, como o próprio Tsolov e o Rafael Câmara, serão promovidos para a Fórmula 1 por algumas dessas equipes que estão do meio para trás do grid. E aí talvez o Tsunoda, que já mostrou que tinha que mostrar na Fórmula 1, tenha que buscar uma nova freguesia. Mas não dá para negar que essa chance na Racing Bulls caiu de paraquedas, caiu no colo dele, e muito provavelmente ele vai aproveitar essa chance para ter visibilidade, tanto para a Fórmula 1 quanto para a Fórmula Indy. Essa galera toda, Lawson, Tsunoda, até o Lindblad, todo mundo tem que agradecer ao Isaac Hadjar, ao punho do Isaac Hadjar lesionado, porque, caramba, essa dança das cadeiras, essa movimentação em escala, esse efeito dominó que aconteceu, foi uma das coisas mais interessantes dessa silly season, que foi tão pobre de notícias, tão modorrenta. Enfim, e é o que teremos para o GP dos Países Baixos, que acontece nesse final de semana. Eu vou publicar esse vídeo na sexta-feira e devo deixar o vídeo da Fórmula Indy para domingo de manhã, sei lá. Enfim, olha só o que a Red Bull fez com a minha ordem de publicação de vídeos. Um monte de coisas acumuladas e pelo menos eu estou deixando vocês minimamente atualizados. Se você gostou do que viu nesse vídeo, gostou da proposta do canal, se inscreva no canal, dê o like, compartilhe o conteúdo, clique na sineta para receber as notificações de novos vídeos, porque de onde veio esse, teremos mais. Eu sou Eduardo Moreira, agradeço a atenção até aqui, um grande abraço para todo mundo e até a próxima.